بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Em nome de Allah, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Estamos aqui falando sobre a importância de Allah e quem é Allah e como que Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse Alcorão e vimos que ele foi revelado de cima para baixo. Enfim, entramos bastante nesse assunto, compreendemos melhor como é Allah e principalmente onde está Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso se faz necessário para que nós entremos um pouco mais tarde no assunto que é o comportamento islâmico. É necessário que nós tenhamos a crença total que tudo aquilo que foi revelado no Alcorão Sagrado é bom. Tudo aquilo que foi revelado no Alcorão Sagrado é invariavelmente o melhor para toda a humanidade, não só para nós muçulmanos, mas também para toda a humanidade, cristãos, judeus, seja lá o que forem. Seja lá qual for a crença dessa pessoa, o Alcorão Sagrado e Allah é o Criador do Universo. Ele é o Senhor de todos, muçulmanos ou não, crentes ou não. E a partir daí, ele revelou a toda a humanidade os seus profetas com os seus livros e, por último, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o Alcorão Sagrado para esse profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que todos os outros profetas foram enviados para os seus grupos sociais específicos, ou seja, para os seus povos, exceto eu que fui enviado para toda a humanidade. A revelação do Alcorão Sagrado. Ela se deu através da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e nesse versículo do Alcorão Sagrado nós teremos uma melhor compreensão exatamente do que ele significa e como nós muçulmanos vemos o nosso livro sagrado. Allah Ta'ala, ou seja, Allah, o profeta, Allah, que é Allah Azza wa Jalla, Allah o Altíssimo, ele diz: "Yunazzalu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahma." Ma huwa shifa' wa rahma. Liman? Lil-mu'minin. ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة Muitas informações. ينزل من القرآن, ou seja, do Alcorão, desse Alcorão revelado, você pega dele, você tem nele aquilo que é cura e misericórdia. Não todo o Alcorão é misericórdia, todo o Alcorão ele é cura, mas alguns versículos do Alcorão você utiliza inclusive para cura. Que tipo de cura? Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Yunazzalu min al-Qur'ani ma huwa shifa'." A shifa é a cura de uma doença, é a cura de uma enfermidade que uma pessoa possa ter. Essa enfermidade, essa doença, ela pode ser tanto psicológica, de fé, ou até mesmo física. E nos conta Ibn Qayyim al-Jawziyah que quando Ibn Qayyim al-Jawziyah, quando ele chega em Medina, Medina sempre foi conhecida, agora, graças a Deus, não, mas sempre no passado, ela foi conhecida como um local onde sempre tinham pragas e doenças, e era muito fácil adoecer em Medina. Era muito fácil enfrentar uma praga em Medina, sempre teve isso. Quando Ibn Qayyim al-Jawziyah chega a Medina, ele chega e fica doente. Ele fica enfermo. E enfermo, ele conta no seu livro Ad-Da' wad-Dawa', ou seja, Shifa' al-Alil, ou seja, um dos seus livros que fala sobre a cura das doenças. Ainda que Ad-Da' wad-Dawa', o assunto dele não é exatamente a doença como nós entendemos, é um outro assunto. Mas no início ele fala que não existe doença sem que Allah subhanahu wa ta'ala tenha revelado a cura, tenha criado a cura na natureza. Então não existe nenhuma doença que seja incurável. Toda a cura para todas as doenças, nós muçulmanos acreditamos que ela existe aqui na Terra.
aqui nessa existência, aqui nesse mundo, nesse universo. Agora, depende de nós buscarmos isso, procurarmos tudo isso. E uma das curas, e um dos artefatos, uma das ferramentas que nós temos para cura é o próprio Alcorão Sagrado. E Ibn Qayyim al-Jawziyya, ele fala que ele acostumou-se a curar-se com a leitura da Al-Fatiha. Com a leitura da Al-Fatiha, do primeiro capítulo do Alcorão Sagrado, onde ele colocava a mão em cima de onde doía, ou em cima de onde ele julgava estar a doença, e ele lia Al-Fatiha com a convicção de que aquela leitura iria curá-lo, e o curou por várias vezes. Até que isso ficou famoso em Medina, e todos vinham até ele para que ele curasse com o Alcorão Sagrado. Isso até hoje na Arábia Saudita é muito conhecido, o assunto é super extenso, mas saibam que Allah subhanahu wa ta'ala diz no livro que vocês têm aí em casa, no Alcorão Sagrado, يُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء, aquilo que é cura, não só a cura para as doenças físicas, como também a cura para as doenças da nossa crença. As doenças físicas, que eu digo físicas e psicológicas, mas também a cura para as doenças do nosso coração. Quando nós cremos em algo errado, quando nós cremos em algo que não é a realidade ou é incorreto. A cura para isso é justamente o Alcorão Sagrado. E é isso que fizemos aqui até agora. É isso que estamos fazendo até aqui. Quando falamos que Allah subhanahu wa ta'ala está acima dos 7 céus, quando falamos que Allah subhanahu wa ta'ala é o criador de tudo, quando falamos que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser obedecido, e da mesma forma o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deve ser obedecido. Conceitos que muitos dos muçulmanos talvez até desconheçam. E ainda assim não deixam de ser muçulmanos, porque desconheciam. Mas é o Alcorão, é a partir do Alcorão que estou lendo para vocês, é a partir deste Alcorão que estou trazendo para vocês a cura da falta do entendimento, a cura da falta da informação, a cura para a ignorância das coisas de Deus, da ignorância da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E junto com a cura, Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele diz, يُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءِ وَرَحْمَةٌ. Wa rahma, e misericórdia, ou seja, o Alcorão Sagrado, ele foi revelado como misericórdia para a humanidade, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, ele é muito claro, e Allah subhanahu wa ta'ala é muito claro quando diz وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ للمسلمين للمؤمنين للكافرين للمسيحيين لا للعالمين, ou seja, nós não te enviamos exceto como misericórdia para toda a humanidade, sem nenhuma exceção. Ele não disse para os incrédulos, para os muçulmanos, para os cristãos, ele disse para toda a humanidade. A misericórdia e a cura é para toda a humanidade. O profeta Muhammad foi enviado para toda a humanidade, sem nenhuma exceção. Já o Alcorão, ele só é cura e misericórdia lil mu'minin, ou seja, para os crentes. É um privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala dá para aqueles que creem nele, para aqueles que creem no Criador do universo, para aqueles que creem que Allah subhanahu wa ta'ala é o Todo-Poderoso e só dele vem a ajuda, só dele vem o sucesso. E no fim do versículo, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Subhanallah. E os injustos não aumentam senão em perdas. Somente perdem e perdem e perdem e perdem. Por que eles perdem e por que eles são chamados de al-zalimin? A palavra zalim significa injusto. Zalimin seria o plural, ou seja, os injustos. Por que são injustos? A primeira injustiça que os não crentes cometem com eles próprios é a rejeição da palavra de Allah. É a rejeição da sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele não pode se beneficiar do comportamento islâmico que vem do Alcorão e que vem da sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ou seja, ele é um injusto para consigo mesmo. Esse é o primeiro ponto. Ele é injusto para quem? Para consigo mesmo.
num segundo plano, ele é injusto para com as pessoas às quais ele convive, com a sociedade que ele vive, com a sua família, com seus vizinhos, etc. Por quê? Porque ele não pratica os versículos do Alcorão Sagrado, ele não pratica a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não pratica a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sua vida diária. Ele não pratica a ibada, ele não faz da sua vida uma grande adoração a Allah, buscando a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, buscando a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, buscando aquilo que foi revelado pelo Criador do universo. Com isso, ele perde, a sua família perde e toda a sociedade perde. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَلَا يَزِيدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَلَا يَزِيدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ou seja, não aumentam os injustos, exceto em perda, sempre perdendo e perdendo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos impeça e nos ajude a nos distanciar da injustiça, de não praticar as regras ou a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muito menos os versículos do Alcorão Sagrado. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê força e nos dê mais sapiência e paciência para que nós consigamos agregar mais informações a respeito do Islã, informações mais a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mais informações a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala e das suas palavras literais que foram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reveladas, que chamamos de o Alcorão Sagrado. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. E no próximo programa, inshallah, nós vamos tratar um pouco mais dessas injustiças que nós cometemos conosco e que cometemos também com as outras pessoas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.